Olá, sejam todos muito bem-vindos ao quinto vídeo de uma série de 5 vídeos de correção da prova de matemática do Enem do ano de 2023, prova azul. Eu sou o professor Robertson e antes de iniciarmos a correção, caso você ainda não seja inscrito no canal, faça o convite para que se inscreva, ative o sininho das notificações de novos vídeos e deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos dar início ao quinto vídeo de uma série de 5 vídeos de correção da prova de matemática do Enem do ano de 2023, prova azul. Vem comigo! Vamos começar pela questão 172. Sejam A, B e C as medidas dos lados de um triângulo retângulo, tendo A como medida da hipotenusa. Esses valores, A, B e C, são respectivamente os diâmetros dos círculos C1, C2 e C3, como apresentados na figura. Observe que essa construção assegura, pelo teorema de Pitágoras, que a área de C1, do círculo 1, é igual à área do círculo 2, mais a área do círculo 3. Um professor de matemática era conhecedor dessa construção e, confraternizando com 2 amigos em uma pizzaria, onde são vendidas pizzas somente em formato de círculo, lançou um desafio. Mesmo sem usar um instrumento de medição, poderia afirmar com certeza se a área do círculo corresponde à pizza que ele pedisse, era maior, igual ou menor do que a soma das áreas das pizzas dos 2 amigos. Assim foram pedidas 3 pizzas. O professor as dividiu ao meio e formou um triângulo com os diâmetros das pizzas, conforme indicado na figura. A partir da medida do ângulo alfa, o professor afirmou que a área da sua pizza é maior do que a soma das áreas das outras 2 pizzas. A área da pizza do professor de matemática é maior do que a soma das áreas das outras 2 pizzas, pois a alternativa correta é da letra C, pois alfa é maior que 90 graus e menor do que 180 graus. No início, quando foi formado o triângulo retângulo com os diâmetros, onde os lados do triângulo são diâmetros dos círculos, o ângulo oposto ao ângulo, ao lado do maior lado, que no caso é a hipotenusa, é um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo alfa tem que ser maior do que 90 graus e menor que 180 graus. Portanto, a área da pizza do professor de matemática é maior do que a soma das áreas das outras 2 pizzas, pois o alfa é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, a alternativa correta é da letra C. Questão 173. Entre maratonistas, um parâmetro utilizado é o de economia de corrida, EC. O valor desse parâmetro é calculado pela razão entre o consumo de oxigênio em mililitro por minuto e a massa em quilograma do atleta correndo a uma velocidade constante. Um maratonista, visando melhorar sua performance, auxiliado por um médico, mensura o seu consumo de oxigênio por minuto à velocidade constante.
Com base nesse consumo e na massa do atleta, o médico calcula o EC do atleta. A unidade de medida de grandeza descrita pelo parâmetro EC é, segundo o enunciado, o valor desse parâmetro é calculado pela razão entre o consumo de oxigênio em mililitro por minuto e a massa em quilograma. Então, temos aqui ml sobre minuto sobre quilograma. Então, temos aqui duas frações. A primeira, que está no numerador, é o mililitro por minuto. E a segunda fração, ou a segunda razão, é quilograma por 1. Então, quando temos aqui duas frações, fazemos divisão de duas frações, repetimos o numerador e multiplicamos pelo inverso do denominador. Daí que temos que o mililitro por minuto multiplicado por 1 pelo inverso do quilograma, que é 1 sobre kg, ou 1 sobre quilograma. Isso aqui vai resultar em mililitro por minuto multiplicado por quilograma. Então, a unidade de medida da grandeza descrita pelo parâmetro EC está na alternativa da letra B, que é a alternativa correta. Questão 174. Uma pessoa comprou um ingresso para o cinema, em cuja entrada está fixado um mapa com a representação bidimensional no posicionamento das poltronas, conforme a figura. Essa pessoa, após consultar o mapa, começou a subir uma das escadas e parou na posição indicada pela estrela, direcionada para o norte. Ela conferiu seu bilhete e observou que, para encontrar sua poltrona, deveria partir do ponto onde estava, continuar subindo a escada na direção norte por mais 4 fileiras e olhar à sua direita, e sua poltrona será a terceira. Nesse cinema, as poltronas são identificadas por uma letra que indica a fileira e um número que fornece a posição da poltrona na fileira, respectivamente. A poltrona dessa pessoa é indicada ou identificada por, e aí temos que analisar as alternativas. Então, voltando ao enunciado, essa pessoa, após consultar o mapa, começou a subir uma das escadas e parou na posição indicada pela estrela. Perfeito, direcionada para o norte. Ela conferiu seu bilhete e observou que, para encontrar sua poltrona, deveria partir do ponto onde estava, continuar subindo a escada na direção norte, ou seja, na vertical para cima, por mais 4 fileiras. Está aí em vermelho onde ela parou. E olhar à sua direita, e sua poltrona será a terceira. Como nesse cinema as poltronas são identificadas por uma letra, que no caso, aonde ela parou é a letra I, que indica a fileira, e um número que fornece a posição da poltrona na fileira, que aqui é o número 6, respectivamente. Então, a poltrona dessa pessoa é identificada por I6, e olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra E. Questão 175. O metrô de município oferece 2 tipos de tickets com colorações diferentes, azul e vermelha,
sendo vendidos em cartelas, cada qual com 9 tickets da mesma cor e mesmo valor unitário. 2 cartelas de tickets azuis e uma cartela de tickets vermelhos são vendidas por R$ 32,40. Sabe-se que o preço de um ticket azul menos o preço de um ticket vermelho é igual ao preço de um ticket vermelho mais 5 centavos. Qual é o preço em real de uma cartela de tickets vermelhos? Vamos começar a solução chamando aqui o preço do ticket azul de X e preço do ticket vermelho de Y. Voltando ao enunciado, diz aqui que 2 cartelas de tickets azuis e uma cartela de tickets vermelhos são vendidos por R$ 32,40. E aqui podemos representar por uma equação. 18x mais 9y igual a R$ 32,40. Por que 18x e por que 9y? Porque cada cartela tem 9 tickets e aqui no caso, como tem 9 tickets, 2 cartelas vai ter 18 tickets e 2 cartelas de tickets azuis terá 18 tickets, E uma cartela de tickets vermelhos vai ter 9 tickets. Perfeito? Por isso, 18x mais 9y igual a R$ 32,40. Sabe-se que o preço de um ticket azul menos o preço de um ticket vermelho é igual ao preço de um ticket vermelho mais 5 centavos. Então, aqui diz em ticket, não em cartelas, como foi dito anteriormente. Então, aqui a nova equação será de x menos y igual a y mais 0,055 centésimos. Então, estamos diante de um sistema de equações do primeiro grau com 2 incógnitas, onde as incógnitas são x e y, onde o x representa o preço do ticket azul e o y representa aqui o preço do ticket vermelho. Aqui eu vou isolar o x da segunda equação. Então, o x vai ser igual a 2y mais 0,05. Eu vou resolver o sistema, então, usando o método da substituição. Então, da segunda equação, eu tenho que x é igual a 2y mais 0,05 e vou substituir na primeira equação. Então, onde se vê o x, eu vou substituir por 2y mais 0,05. Então, a primeira equação, que é 18x mais 9y igual a 32,40, se tornará 36y, que no caso aqui é uma nova equação, uma equação equivalente, 36y mais 0,9 mais 9y igual a 32,40. Não é aqui uma equação equivalente, mas como eu substituí o x na primeira equação, ali temos 18x, então no lugar do x eu substituí por 2y mais 0,05, e aí temos a equação, uma nova equação, que é 36y mais 0,9 mais 9y igual a 32,40. Aqui, quando eu multipliquei 18 vezes 2y mais 0,05, é a propriedade distributiva. E aí chegamos à expressão 36y mais 0,9. Então, dessa nova equação, 36y mais 0,9 mais 9y igual a 32,40,
Podemos aqui reduzir os termos semelhantes, 36y mais 9y, que é igual a 45y, e o 0,9 passaria para o segundo membro da igualdade. Aí sim temos uma equação equivalente, 45y igual a 31,50, daí então que o y é igual a 0,70. Então o preço do ticket vermelho, o preço do ticket é de 0,70 ou 70 centavos. E a pergunta é qual o preço real de uma cartela? E no texto diz que cada cartela possui 9 tickets. Portanto, o preço de uma cartela de tickets vermelhos, que é 9 vezes 70 centavos, que é igual a 6,30 ou R$ 6,30. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra B. Questão 176. Os números figurados pentagonais provavelmente foram introduzidos pelos pitagóricos por volta do século V a.C. As figuras ilustram como obter os 6 primeiros deles, sendo os demais obtidos seguindo o mesmo padrão geométrico. O 8º número pentagonal é, e aqui o padrão geométrico é o número de vértices, de 1 foi para 5, aí foi criado um polígono de 5 vértices, de 5 para 12 e assim sucessivamente. E aqui esses números, os números dos vértices, formam uma sequência numérica, que aqui eu estou chamando de 1, que é o primeiro termo, 5, 12, que é o terceiro termo, 22, 35 e 51. E aqui é uma relação de construção dessa sequência. Vamos tentar identificar. Por exemplo, do 1 para 5, basta que eu faça 1 mais 4, que é igual a 5. Do 5 para 12, é 5 mais 7, que é igual a 12. Do 12 para o 22, basta somarmos 12 mais 10, que é igual a 22. Do 22 para o 35, basta que façamos 22 mais 13, que é igual a 35. E, por fim, do 35 ao 51, basta que façamos 35 mais 16, que é igual a 51. Veja aqui que foi usado alguns números, algumas parcelas para se chegar de um número da sequência ao número que vem depois, que foram esses números, 4, 7, 10, 13 e 16, que forma uma progressão aritmética de razão 3. 4 mais 3 é 7, 7 mais 3 é 10, 10 mais 3 é 13, 13 mais 3 é 16. Então, a partir dessa progressão aritmética, poderemos chegar no 8º número pentagonal. Por exemplo, 16, o próximo número da progressão aritmética é 19. Então, podemos fazer 51 mais 19, que é igual a 70. O próximo número da progressão aritmética é o 22, já que 19 mais 3 é igual a 22. E o sétimo número pentagonal é o 70. Então, fazendo 70 mais 22, chegamos no 8º número pentagonal. 70 mais 22 é igual a 92. Portanto, o 8º número pentagonal é o número 92, e olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra E. Questão 177.
A figura ilustra uma roda gigante no exato instante em que a cadeira onde se encontra a pessoa P está no ponto mais alto dessa roda gigante. Com o passar do tempo, à medida que a roda gigante gira, com velocidade angular constante e no sentido horário, a altura da cadeira onde se encontra a pessoa P em relação ao solo vai se alterando. O gráfico que melhor representa a variação dessa altura em função do tempo, contado a partir do instante em que a cadeira da pessoa P se encontra na posição mais alta da roda gigante, é a da alternativa da letra A. Porque o gráfico que melhor representa a variação dessa altura não pode ter bicos, como há na letra B, na letra D e na letra E. Na letra C, há um intervalo de tempo que é constante, comparado à altura. A altura é constante, que não acontece, já que a altura aqui está variando de acordo com o tempo. Então, aqui mais se apresenta, mais tem a ver com a situação do problema, é a alternativa da letra A, que lembra, inclusive, a um gráfico de uma senoide. Então, a alternativa correta é da letra A. Questão 178. Estudantes trabalhando com robótica criaram uma torneira inteligente que automatiza sua abertura e seu fechamento durante a limpeza das mãos. A tecnologia funciona da seguinte forma: ao se colocarem as mãos sobre a torneira, ela libera água durante 3 segundos para que a pessoa possa molhá-las. Em seguida, interrompe o fornecimento de água por 5 segundos, enquanto a pessoa ensaboa suas mãos, e finaliza o ciclo liberando água para o enxágue por mais 3 segundos. Considere o tempo T em segundo contado a partir do instante em que se inicia o ciclo. A vazão de água nessa torneira é constante. Um esboço de gráfico que descreve o volume de água acumulado em litro liberado por essa torneira durante um ciclo de lavagem das mãos em função do tempo T em segundo é da alternativa da letra B. Durante 3 segundos, que vai do tempo igual a 0 até o tempo igual a 3 segundos, a água é liberada da torneira para que a pessoa possa molhar as suas mãos. Em seguida, interrompe o fornecimento de água por 5 segundos, o que podemos perceber no gráfico, que vai do tempo igual a 3 segundos até o tempo igual a 8 segundos. E finaliza esse intervalo de tempo, inclusive a pessoa vai ensaboar suas mãos. E finaliza o ciclo liberando a água para enxágue por mais 3 segundos, que vai do tempo T igual a 8 até tempo igual a 11 segundos. Isso é importante considerar, que se trata de uma reta do tempo T igual a 0 até tempo igual a 3 e do tempo igual a 8 até tempo igual a 11, pelo fato da vazão de água nessa torneira ser constante. Então, o esboço de gráfico que descreve o volume de água acumulado, que é importante, em litro, liberado por essa torneira durante o ciclo de lavagem das mãos, em função do tempo T, em segundo, é da alternativa da letra B. Questão 179. As características culturais variam de povo para povo. Há notícias de um povo que possuía formas de contar diferentes das nossas, como indicado no quadrinho a seguir.
Segundo o padrão de contagem indicado na figura, as representações dos numerais 5 e 7 nessa cultura devem ser respectivamente. E aqui podemos observar uma coisa. Nos números pares aparece a palavra ocosa. Uma vez no número 2, duas vezes no número 4 e 3 vezes no número 6. O número 2 antecede o número 3. Então, no número 3 aparece ocosa, urapum. Ocosa, uma vez, porque 3 sucede o 2, que aparece uma vez a palavra ocosa. Se olharmos, então, para o número 5, vai aparecer 2 ocosa. Duas vezes a palavra ocosa, ocosa, porque o 5 sucede o número 4. Além disso, aparece a palavra orapum. Entendeu o raciocínio? Então, voltando aqui minha explicação, apareceu o número 3, a palavra ocosa, porque o 3 sucede o número 2, que aparece a palavra, uma vez, ocosa. Além disso, aparece a palavra urapum. No 5, também, seguindo essa mesma lógica, vai aparecer duas vezes a palavra ocosa, porque o 5 sucede o número 4, vem depois do número 4, é o sucessor do número 4. Então, o número 5 seria ocosa, ocosa, urapum. Já o número 6 aparece a palavra ocosa 3 vezes. Então, o número 7, nessa mesma lógica, apareceria a palavra 3 vezes, a palavra ocosa 3 vezes, mais a palavra orapum. Estou olhando as alternativas. A alternativa correta é da letra C. Questão 180. Um tipo de semente necessita de bastante água nos 2 primeiros meses após o plantio. Um produtor pretende estabelecer um melhor momento para o plantio desse tipo de semente nos meses de outubro a março. Após consultar a previsão do índice mensal de precipitação de chuva, IMPC, da região onde ocorrerá o plantio, para o período chuvoso de 2020 e 2021, ele obteve os seguintes dados. Por exemplo, aqui, um dos dados, outubro de 2020, o índice mensal de precipitação de chuva é igual a 250 milímetros. Com base nessas previsões, ele precisa escolher 2 meses consecutivos em que a média mensal de precipitação seja a maior possível. Veja aqui que a média mensal, 2 meses consecutivos. Então, com base nessas previsões, ele precisa escolher 2 meses consecutivos em que a média mensal de precipitação seja a maior possível. No início de qual desses meses o produtor deverá plantar esse tipo de semente? Então, vamos tomar aqui os 2 primeiros meses, que são os meses de outubro e novembro de 2020, e calcular a média. Aqui a média vai ser 250 mais 150 sobre 2, que é igual a 400 sobre 2, que é igual a 200. Então, a média desses 2 meses, outubro e novembro, foi de 200 milímetros. Vamos agora comparar os meses, analisar os meses, os pares, novembro e dezembro de 2020, que foi de 150 mais 200 sobre 2, que é igual a 350 sobre 2, que é igual a 175. Então, por enquanto, os pares em que a média mensal, os 2 meses consecutivos em que a média mensal de precipitação
foi a maior, por enquanto, outubro e novembro de 2020. Outubro de 2020 e novembro de 2020. Vamos analisar dezembro de 2020 e janeiro de 2021. A média foi de 200 mais 450 sobre 2, que é igual a 650 sobre 2, que é igual a 325. Então, até esse momento, na nossa análise, os 2 meses consecutivos em que a média mensal de precipitação foi a maior possível foi nos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Vamos agora analisar os 2 meses consecutivos, que são os meses de janeiro de 2021 e fevereiro de 2021. Então, a média mensal foi de 450 mais 100 sobre 2, que é igual a 550 sobre 2, que é igual a 275 milímetros. E, por fim, vamos analisar os 2 meses consecutivos, que são os meses de fevereiro de 2021 e março de 2021. A previsão da média mensal nesses 2 meses consecutivos é de 100 mais 200 sobre 2, que é igual a 300 sobre 2, que é igual a de 150 milímetros. Portanto, depois dessas análises, a previsão dos 2 meses consecutivos em que a média mensal de precipitação seja a maior possível foram nos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021. No entanto, a pergunta é: no início de qual desses meses o produtor deverá plantar esse tipo de semente? Então, é o mês de dezembro. Então, olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra C. Com isso, finalizamos o 5º vídeo de uma série de 5 vídeos de correção da prova de matemática do Enem do ano de 2023, prova azul. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e não esqueça de ativar o sininho das notificações de novos vídeos. Vou ficando por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo.